E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos fazer uma breve introdução à filosofia do Brasil. Parece estranho, né? Uma filosofia brasileira, mas sim, ela existe. E ela data do século XVI, quando vieram para cá, no Brasil colônia, os jesuítas para dar catequese aos povos originários. E quando os jesuítas vieram para cá, eles estruturaram uma educação de acordo com a tradição escolástica. A escolástica, para quem não lembra, é a filosofia do filósofo medieval Tomás de Aquino. Eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem depois. Os jovens da elite brasileira, quando eles iam estudar fora, principalmente em Portugal, na França também, eles estudavam também nessa tradição escolástica. Essa foi a primeira filosofia inserida aqui no Brasil, a filosofia escolástica. Essa tradição ela começa a ser modificada no início do século XVIII, quando o primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, ele expulsou os jesuítas aqui do Brasil e toda aquela estrutura educacional que os jesuítas tinham montada aqui no Brasil, ela foi modificada, porque o Marquês de Pombal começou a inserir nas escolas as obras iluministas. Então, os jovens brasileiros estavam estudando agora, tendo contato com as obras iluministas, que mais tarde iriam influenciar as lutas pela independência do Brasil, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que foi diretamente influenciada pelas obras iluministas. A filosofia moderna, filósofos da França, da Alemanha e da Inglaterra vão influenciar os pensadores brasileiros no século XIX. Teve, por exemplo, o padre Diogo Feijó, que foi regente por 2 anos, entre 1835 e 1837. Ele escreveu um pequeno livro, um roteiro de filosofia baseado nas ideias de Kant, para poder auxiliá-lo durante as suas aulas de filosofia. Teve também o Frei Caneca, considerado um dos líderes da Confederação do Equador. Ele escrevia textos, panfletos, livros influenciados pelo Montesquieu. Ele criticava o reinado do Dom Pedro I e defendia a luta pela igualdade e pela liberdade. O Frei Francisco de Monte Alverne é considerado o primeiro filósofo brasileiro. Ele escreveu um livro de filosofia que foi publicado depois de sua morte, mas foram as suas falas como pregador e sua atividade como professor em São Paulo e no Rio de Janeiro que fizeram com que ele fosse reconhecido como filósofo. A filosofia do Frei Francisco é caracterizada pelo ecletismo espiritualista. O ecletismo espiritualista consiste em conciliar pensamentos da filosofia clássica. Ele quer harmonizar pensamentos opostos, filosofias opostas, para que alcance a verdade absoluta. No século XIX, surgiu novas ideias filosóficas entre a burguesia, interessadas nas conquistas da ciência, como o evolucionismo e o positivismo de Auguste Comte. O positivismo de Auguste Comte, ele se expandiu no território brasileiro, as suas ideias, décadas antes da proclamação da República e teve como representantes o Miguel Lemos e o Teixeira Mendes. Juntos, os dois publicavam panfletos, artigos em jornais e em revistas, divulgando as ideias do Auguste Comte. Eles fundaram no Rio de Janeiro a Igreja e Apostolado Positivista do Brasil,
e eles também foram os idealizadores da atual bandeira brasileira. No mesmo período, Tobias Barreto e Silvio Romero tomaram um novo rumo para a filosofia aqui no Brasil. Eles fundaram a Escola de Recife, fundamentada pelo materialismo. Teve também Raimundo de Farias Brito, autor de A Finalidade do Mundo e Ensaios sobre a Filosofia do Espírito, entre outras obras que ele escreveu. Raimundo Brito dizia que a filosofia tinha como finalidade resolver as questões, os problemas sobre a vida, sobre a morte, sobre o sofrimento. Ele dizia que todas as religiões são mortas e que deveria ser criada uma nova religião fundamentada pela moral organizada. Ele dizia também que a filosofia tem a capacidade de regenerar o mundo, porque a sociedade é organizada pela lei moral, a sociedade é governada pela razão. Então a filosofia teria essa capacidade. Esse foi uma breve introdução, só um contexto mesmo sobre a filosofia do Brasil. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar like nesse vídeo, ative o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo. Bons estudos e te vejo na próxima videoaula.